Tive meu primeiro contato com preconceito racial. Fiquei indignada e nunca mais deixei de lutar contra ele. Vamos falar um pouquinho dessa história, né? Os negros, quando vieram para o Brasil trabalhar para os donos lá das terras, recebiam em troca a moradia lá na senzala e os restos da comida da casa grande, né? E aí vem uma rainha muito boazinha, era rainha ou era princesa? Isabel, tão generosa, né? Isso é o que contava os livros de história onde eu estudei, que foi ela quem deu esse presente aos negros, né? Mas a gente sabe que foi a militância política deles, dos próprios negros oprimidos, com apoio também de alguns poucos intelectuais. Mas a pressão maior foi da Inglaterra, por incrível que pareça. A Inglaterra era potência mundial, liderou a Revolução Industrial que promoveu o desemprego na Europa. E aí os países europeus se apegaram à Inglaterra e a Inglaterra liderou o movimento pela abolição da escravatura na América. E depois que a rainha boazinha assinou lá a lei, os negros foram parar no olho da rua. Passaram a ser morador de rua ou de cortiços. Ué, e quem substituiu ele no trabalho? Aí o governo criou a tal política de embranquecimento. Se o nosso país ficar assim tão negro e tão pardo, a Europa nunca vai nos valorizar. Mentira, era pressão da Inglaterra, porque precisava de mercado de trabalho para os seus brancos desempregados, que vieram ocupar o lugar dos escravos. Os negros não podiam estudar em escola pública, que na época eram as melhores. Ninguém decente queria filho estudando em escola particular. Em Conquista tinha até uma chamada 4Ps. Padre, Palmeira, pagou, passou. Todo mundo queria ir para a escola normal, que era pública. E aí continuou o sofrimento do negro, mas veio o JK com aquela industrialização, um plano de aceleração para o Brasil, né, o PAC de JK. E começaram a necessitar de mão de obra negra. Só então começaram a empregar os negros. E os negros sem estudo não sabiam de quase nada. Setor industrial precisa de uma certa escolaridade. E então as escolas públicas passaram a ser abertas para os negros. E os brancos deram no pé. Houve um boom de criação de escolas particulares para esses brancos estudarem. Aí, como as escolas públicas só estavam com negro e algum pobre assim, branco pobre, o governo disse: mas para que investir mais em universidade, em escola pública, se lá só tem negro, se o negro é de pouco valor? Já está bom demais dar essa escola de baixo nível, não é? E é assim até hoje. Para uma pessoa que estuda em escola pública, passar em vestibular, principalmente aqueles cursos mais valorizados, é difícil. E aí, algumas escolas públicas criaram as cotas para desgosto da grande maioria dos brancos. Na minha sala, o professor de português diz: quem for a favor de cota para negro na universidade, fica aqui. Quem for contra, fica ali. 6 ficaram junto comigo, a favor. O resto tudo contra, inclusive muitos negros, muitos mulatos. E o argumento deles era: tem que melhorar a escola pública. Outros diziam: o negro, concurso universitário sendo discriminado, ele sofre mais do que o negro pouco escolarizado. Ou seja, nunca vi tanta inteligência para criar tanto arrazoado, né? Nessa hora eles ficam muito inteligentes. Enquanto isso, nós dizemos que algo importante, é claro, eu também preferia. Eu preferia que o governo botasse dinheiro para melhorar a escola secundária. Mas mesmo assim eu fico em dúvida, porque iria melhorá-la no aspecto técnico. Mas na questão de formação de cidadania, de pensadores,
e de pessoa, uma escola como libertação, uma escola como transformação, não seria possível, sabe por quê? Os professores quase tudo branco. O branco ia ensinar muita física, muita matemática, mas continuar falando que o negro é inferior, continuar privilegiando o branco. Às vezes eu acho que é certo mesmo começar pelas cotas, porque as cotas formam os professores que amanhã poderão transformar, inclusive ideologicamente, porque é o mais necessário, o ensino nas escolas secundárias. Você não sabe a alegria que eu sinto hoje quando vou à UFBA, uma UFBA colorida, eu vejo o negro saindo do sanitário, o negro na cantina, o negro na sala de aula, e se espraia. Fui ao Teatro Castro Alves, quando fui entrar no sanitário, metade das pessoas negras. E eu não via negro em teatro. Mas não basta. Aquela pessoa que diz que o negro vai ser discriminado no mercado de trabalho, vai. Portanto, vamos pegar o Estatuto da Igualdade Racial e aplaudir, porque ele cria cotas também no mercado de trabalho. E eu, professor Biratã, recebi no meu computador um manifesto iniciado pelo grande autor eu nem lembro o nome, esse povo, eu esqueço o nome, mas brasileiro, Viva o Povo Brasileiro, o autor, Ubaldo Ribeiro, pedindo para todos os intelectuais isentos deste país assinar, pedindo ao Congresso Nacional para não votar a favor de cotas no mercado de trabalho, porque assim, se assim for, o próprio governo estará institucionalizando a discriminação racial. E quem me mandou foi uma grande professora da UFBA, poeta de expressão nacional. E eu mandei dizer a ela: minha filha, eu sou muito ocupada, não me mande manifesto de analfabeto político que eu não vou assinar, sabe? Pérola Negra é uma boa música agora, né? Uma vinhetazinha aí. Bom, vamos agora falar no preconceito que eu considero o mais intenso no Brasil. Esse dia até fui ouvir uma palestra de uma doutora em educação, e ela diz que o preconceito contra a mulher é 3 vezes o preconceito contra gays, lésbicas, bissexuais, etc. Aí eu saí fazendo pesquisa, que eu sou um pesquisador do cotidiano. Já pesquisei 300 e tantas pessoas, só uma disse que o preconceito contra a mulher é maior. 99,99% admite que acha que o preconceito contra gays, lésbicas, transexuais, travestis, etc. é muito maior. Ou seja, ela estava errada. Estudou muitos anos, mas estava errada. Gente, mostrar-se lésbica, gay, travesti, bissexual, transexual, exige muita coragem. Eu conheço um lugar que todo mundo está conversando, passa mulher, ninguém olha, passa negro, ninguém olha, passa idoso, ninguém olha. Quando passa um professor gay, todo mundo perde o equilíbrio, a concentração. Eu continuo, se era eu que estava falando, eu fico falando para um deserto, porque ninguém mais me ouve, fazendo seus comentários sutis, deselegantes, etc. A sorte é que a pessoa que é vítima disso tem uma personalidade que nem adianta vocês ficarem com isso, sabe? Vocês estão perdendo tempo. Bom, como eu disse, a homofobia é o maior dos preconceitos, embora não podemos esquecer que no país que é o berço da nossa civilização, que é a Grécia, principalmente Atenas, terra da democracia, o homem que não fosse pederasta é que era discriminado. O homossexualismo era visto com a maior naturalidade. Todo homem casado, e era assim, um homem casado mandava uma carta para o pai de um menino lá de 18, 16 anos, dizendo, marcando a data, marcando a hora, que iria buscá-lo.
E a mãe arrumava toda a mala e entregava. Porque o pederasta, daí porque pederasta e pedagogo tem o mesmo prefixo, ia orientar aquele jovem para a vida, para as artes das guerras e curtir um pouco de amor com ele, que não é besta, né? Ah, meu Deus. Olha, gente, pensando um pouco, eu acho que não é difícil chegar à conclusão. Quem foi que criou esse terrorismo, essa homofobia terrível? O sistema capitalista de produção. Porque esse sistema se sustenta na propriedade, na família. Então a família heterossexual é um dos sustentáculos do sistema capitalista de produção. Então é óbvio que esse sistema, ajudado pela igreja, porque a igreja nunca se separou de fato do Estado, as igrejas ficam estimulando seus membros a ter homofobia para contribuir com o Estado juiz, que condena. Eu digo que condena porque um gay, se eu chegar lá com a mulher dizendo vim me casar, eles vão se recusar, né? Então condena. Eu acho que eu deveria aqui, em nome da justiça, fazer uma exceção. O candomblé não tem nenhum preconceito contra a homossexualidade. E o candomblé é a religião que respeita de fato o meio ambiente. Eu estou ouvindo falar que tem uma igreja chamada presbiteriana, que também não tem preconceito. Um membro de lá me disse, contra a homossexualidade. Eu vou lá checar. Porque se for assim mesmo, eu vou ficar alegre. Porque eu já conheço uma outra igreja também, que não condena. Bom, malandragem. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Alguém muito íntima me disse, Joaquina, depois da queda do muro, do desmoronamento da União Soviética, da corrupção em muitas pessoas da esquerda, eu não acredito mais em política. Eu agora só aguento ouvir histórias de amor. Essa pessoa está aí sentada. Eu só se você contar sua história amorosa. Eu disse, minha filha, a coisa que eu mais gosto é de elogiar a curiosidade. Como eu não tenho vergonha de nada, eu sou uma cara de pau intergaláctica, vou falar. Meu amor escondido. Se meu amor é Fabiola, por que de Fábio chamá-lo? Será que assim não reforça um preconceito que traz sofrimento para mim? Muitas vezes tenho vontade de anunciar nosso amor no alto-falante bem alto. Outras vezes eu penso que o sigilo o torna mais excitante. As pessoas conservadoras devem ficar intrigadas com nossa relação. Ora me finjo distante, ora fito embevecida, ora a vejo como amante, ora trato como amiga. Eu esqueci da poesia. Tento chamá-la Fabiola, mas às vezes me distraio e no meio de toda a gente eu a chamo de neguinha. Não tem problema não, chama depois. Se o nosso amor é tão grande, por que temos que negá-lo? Se o nosso amor é tão forte, por que temos que sufocá-lo? É certo esconder as emoções por causa de preconceitos? Primeiro acasalamento. Olha o preconceito, a risadinha demonstra preconceito. Mas eu não tenho medo de preconceito de vocês. Vou lá. Minha primeira companheira era psicóloga,
psicóloga, escritora, uma exímia decoradora de ambientes interiores. Como toda paixão primeira, foi desvairada. Éramos colegas e amigas no ginásio, lá em Conquista. Eu vim para cá, nos separamos. Quando eu já estava me formando, morando na residência da universitária, ela apareceu, triste, acabada, me contando que tinha se separado da sua esposa por questões um pouco de brigas, coisas íntimas que eu não vou contar aqui, né? E aí eu ofereci meu ombro, minha escuta, meus ouvidos, e ela começou a desenrolar todo aquele rosário de mágoa. E o resultado, minha gente, foi uma relação amorosa que, pelo menos pelas minhas bandas, foi realmente desvairada. Eu acho que ela aceitou porque, para esquecer o amor, nada mais do que um novo amor, né? 4 anos depois, a ex dela, por sinal uma atriz muito famosa, veio a Salvador apresentar uma peça. Ela me chamou, eu fui, era algo assim maravilhoso. E não deu outra. Uma semana depois, ela teve a hombridade de me contar que havia encontrado na rua casualmente a pessoa e que toda a paixão que sentia uma pela outra voltou à tona. Não precisa dizer. Eu fiquei desmantelada, né? Desestruturado. Toda separação muito dolorosa, imagine amando, né? Mas eu fiquei satisfeita, quer dizer, uma coisa assim, um misto de tristeza profunda e satisfação, admiração, autoadmiração. Que hora nenhuma eu berrei, fiz escândalo. Eu apenas disse: quem sou eu para impedir uma relação de amor? Deixe que eu saberei curtir minha solidão. Foi. Perdi um amante, mas ganhei uma amiga, que é muito amiga até hoje. Canta, professora. Cluster. Canta. Canta. Uma vinhetinha. Popurrí. Popurrí, né? Tudo bem. O meu amor tem um jeito manso que é só seu. Quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada. Brinca com meu corpo como se o meu corpo fosse a sua casa. Ai, eu sou sua menina, viu? Ela é minha mulher. Meu corpo é testemunha do bem que ela me quer. Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Onde estou? Onde estás, meu amor? Vem me buscar. Deixa eu te proteger dos males, dos medos e das chuvas, agonizar de prazeres, seu leito de viúva. Quem é que me cobre de beijos, satisfaz meus desejos e que muito me quer? Quem é? Quem é? Quem é que não gosta de mulher? É a melhor coisa do mundo, é a mulher. É ou não é, Jó?
Segundo acasalamento. Minha segunda companheira é atriz, poeta e escritora. Amei loucamente sua forma carinhosa de ser. Mas 4 anos depois, ela se enlouqueceu por um sonho extremamente pueril. Queria ser estrela da Globo. Insistiu comigo para a gente mudar para o Rio para ela realizar o seu sonho. Mas eu já estava começando, tinha terminado pós-graduação, estava começando uma vida universitária que me parecia promissora. Disse, não, eu adoro a Bahia, está perto da minha família, você vai. Fiquei novamente desnorteada, perdida, é um negócio terrível. Mas novamente tive uma felicidade comigo mesma. Além de estimulá-la a ir correr atrás dos seus sonhos, como eu, professora, faço sempre com meus alunos, ainda tive o prazer de sustentá-la, pelo menos ajudá-la no seu sustento, durante o primeiro ano de enfrentamento da grande capital. Diabo. Ai, ai, ai. Enquanto ela se entregava ao personagem, nos ensaios que varava a madrugada, eu ficava em casa, cheia de saudade. Mas na hora da estreia, louca de ansiedade, era sempre na primeira fila que eu ficava. E ao vê-la pequenina, gigantar-se no palco, emocionada e orgulhosa, eu vibrava. Todos poderiam vê-la no palco, pensava eu, mas de sua privacidade, só eu me deliciava. Não importa os sacrifícios e as ausências, ser esposa de atriz é sempre uma dádiva. Terceiro acasalamento. Não demorou muito e me apaixonei por uma botiqueira de pouco estudo. Só tinha estudado assim uns 4 anos, mas admiravelmente desinibida. Eu a encontrei na festa de São Lázaro. Com ela vivi a mais longa história da minha vida. Nessa época eu já era professora, já tinha terminado o mestrado, fazia alguma consultoriazinha lá para instituir o Museu de Ciência e Tecnologia no governo Roberto Santos. E aí eu tive dinheiro para a gente passear. E a gente conheceu assim o Nordeste todo, o Sul, vários lugares, sabe? Foi bom demais. Ela adorava meus alunos, se misturava com eles, me ajudou muito a criar o Expogel. Inventamos um barzinho lá à noite, ela tomava conta de tudo, super dinâmica. Na época eu ordenava muito curso de extensão, trazia muita gente de fora, inclusive ex-reitor, ou reitor, digamos, da UNB, e ela saía com a gente fazendo farra, conversava assim, eles pensavam que ela era uma pós-doutora, eles doutora e ela pós-doutora, porque tinha uma inteligência verbal, uma simpatia enorme, né? Mas não tinha estudado. E nessa faixa dos 40 anos, quem não se preparou começa a sentir alguma ruindade, algum incômodo, digamos assim, algum remorso, e aí caiu na droga. E eu ficava tão sentida, tão triste, tão angustiada de ver uma pessoa extremamente maravilhosa se assassinando a cada dia, se suicidando a cada dia, melhor dizendo, que eu sofria demais. Tentei levá-la a psicanalista, psicólogo,
o AA, eu cheguei a ir primeiro para ver se prestava, que ela retornasse os estudos, fizesse uma aceleração, mas a droga era mais forte. Eu lutei tanto, sofri tanto com a impotência de não conseguir, eu, uma educadora, né, transformá-la, que ganhei, com 38 anos, uma doença que chamavam de PMD, e hoje dizem que tem que chamar bipolaridade. Para mim, tanto faz como tanto fez, eu não tenho um preconceito verbal, né? E não foi fácil. Eu me lembro que eu propus a separação, porque para salvar a minha sobrevivência, mas fiquei assim numa situação de dar pena. Eu me lembro que eu passei 1 a 2 anos, quando eu ia aos bares, na hora que tocava determinada música, eu corria para os sanitários, ficava lá presa chorando, para que os colegas de mesa não se entristecessem, não queria perturbar a alegria deles. Eu ia para o sanitário chorar. Que música era essa, Estevão? Acho que é essa aqui. Meu bem-querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Poesia? Quarto acasalamento. 10 anos depois, eu fiquei 10 anos sem me casar, era amante. Então me cansei da situação de ser amante e falei, eu vou querer uma vida agora mais estabilizada. Então me casei pela 4ª vez, olha com quem? Atriz, cenógrafa, artesã, formada em direito, mas não exercia, dramaturga. E aí foi que eu conheci na pele aquilo que os outros chamavam, que eu não sentia nada, incompatibilidade de gênios. A vida era uma explosão. Ela tentava fazer aflorar o meu lado mais ruim, digamos assim, pior, o meu lado pior. Mas eu segurava a barra por causa da minha ética, né? Mas com todas essas pessoas eu aprendi muito. Ela me despertou o meu senso de estética. Eu sou de uma casa, na casa da minha mãe, que não tem nenhum quadro nas paredes. Eu não tive nenhum estímulo para desenvolver minha sensibilidade estética. Foi a primeira, a segunda, a terceira e mais ainda essa 4ª. Era cenógrafa, não era uma esteta. Então eu tive um grande avanço na minha sensibilidade estética. Era uma leitora inveterada, devoradora de papéis, lia tudo que eu escrevia e me estimulava muito a continuar. Ela dizia que admirava o meu lado empreendedor, até a minha graduação em engenharia. Esse povo de arte gosta muito, né, de ter um parceiro da área de exatas, né? E admirava a minha militância política, meu lado empreendedor. Eu sinto, no caso fui eu também que propus a separação. Eu estava extremamente estressada, mas sofria, sempre sofro. Casamento, mesmo quando não é bom, a gente se vicia, acostuma, e não há pessoa apenas ruim, sempre tem um lado muito bom, e a gente esquece o lado ruim e fica só lembrando do lado bom. Mas estava exaurida, propus separação. Eu gosto dela, continuo gostando, mas dizem que ela sai por aí falando que eu sou um monstro. Amor e ódio vivem juntos, né? Vamos ver agora uma poesia que eu fiz para ela. Eu acho que parte do que ela sentia, era uma pessoa meio revoltada, é porque o enfrentamento já estava assim na faixa de 50 ou mais, 50 e poucos, e o enfrentamento da velhice, principalmente, acho que para o homem também, e para a mulher, dizem que para a mulher é pior, né? Então eu fiz essa poesia para consolá-la desse aspecto. Eu a acho tão gostosa, meu bem, não sei por que você se acha feia. Eu a acho tão gostosa,
Sua barriguinha é tão formosa. Os morros ondulados são muito mais belos que as planícies monótonas. Suas espinhas são tão lindas. É sem graça uma pele muito perfeita. Os quadros multicoloridos são muito mais alegres e excitantes. Teus seios já não são espigados. Quantos de uma adolescente. Que importância tem isso? O que me encanta é vê-los ouriçados, quando com eles eu brinco. O que me faz feliz é ver a gente se entender em quase tudo que a gente diz. Quando meu corpo se toca no seu e nós nos esquecemos do mundo, eu me sinto inundada em orgasmo. Eu sinto um prazer profundo. Essencial no amor é o amor. Eu chamo minhas uniões estáveis, mulher, de acasalamentos, só para gozar, tirar um sarro da maioria esmagadora dos juízes e tribunais deste país, que não aceitam, que não consideram as uniões homoafetivas como entidade familiar. É certo que a Constituição Federal só fala em 2 tipos de casamento: o casamento hetero e as uniões estáveis hetero. Então a Constituição só trata desses 2 tipos de entidade familiar. Mas existe na própria Constituição, no capítulo relativo aos direitos e garantias individuais, um artigo que eu faço questão de ler assim, literalmente. Artigo 5º, inciso 2, Constituição Federal. Ninguém será obrigado a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ou seja, eu só posso deixar de me casar com uma mulher, pela nossa Constituição, se existir uma lei proibindo explicitamente. Essa lei não existe. Logo, a rigor, nenhum juiz, nenhum tribunal tem o direito de proibir casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Na hora que eles proíbem, e como eu disse, a esmagadora maioria proíbe, estão se confrontando, estão violentando a Constituição Federal. Eu não sei se esse amor é pecado, se tem castigo, se me segue as leis honradas do homem de Deus. Eu só sei que me queima e me arrasta como um redemoinho, que me arrasta e me arrasta a seus braços em cega paixão. O que eu vou falar agora será a parte mais importante de nossa aula. Se eu pedir no início atenção redobrada, agora eu vou pedir quadruplicada. Nós vamos tratar, eu vou demonstrar como pessoa da área de exatas, que o pecado, aliás, que todo preconceito é pecado. E depois eu vou tratar também da questão da ética, que nos livros, a meu ver, não são bem tratadas. Mas antes disso, eu quero me redimir perante um erro que eu cometi aqui, porque no combate ao preconceito racial, eu fiz um poema.
E duas pessoas maravilhosas, João e Tom, vão fazer a leitura dramática desse poema chamado Ancestralidade Negra. Então isso é como se fosse um parêntese para a gente retornar à questão dos preconceitos em geral. Convido, portanto, vocês. O João não está? Não tem problema, não tem problema. Você pode. Chama ele. Ele foi procurar a ancestralidade dele em algum lugar lá atrás e acho que ele ainda não encontrou direito, mas Mande ver. eu vou começar. Ele não veio mesmo não. Então. Não, normalmente é isso. Agora é só positividade. Meu tataravô era um gênio como contador de histórias. Poderia ter sido um grande na arte de literatura, mas na escola do seu tempo, negro não podia entrar. Minha tataravó servia a sua e era obrigada a ser puta dos homens da sua família. Tinha nas veias, tinha a veia artística aflorada, mas era impedida de pintar as imagens que criava. Meu bisavô era escravo dos seus. Carregava-o em um coche dia e noite, noite e dia. Por ser calado e quieto, seus dotes ninguém sabia. Coitada da minha bisa. Adorava viajar. Mas a cozinha, que era seu único lugar, ela nunca saiu. Morreu banza e analfabeta, gostando tanto de estudar. Meu bisavô era escravo do seu, 16 horas por dia, em troca de alimento e uma tosca moradia. Para as festas da família, nunca era convidado. Afora seu trabalho braçal, nada mais era valorizado. Minha avó, muito bonita, por um branco se apaixonou. A família do rapaz, para a Europa, o exportou. Tão desesperada ficou que no oceano se jogou. Meus pais, muito curiosos, queriam fazer faculdade para mudar de condição, mas os colégios que estudaram eram de qualidade tão baixa que no exame do vestibular não conseguiram aprovação. Para mostrar aos brancos que não queremos revanche, perdoamos suas atrocidades do passado, quando nossos entes queridos foram cruelmente torturados. O pelourinho lá da praça não nos deixa mentir. Era lá que açoitavam os negros que ousavam fugir. Era lá que torturavam os que ousavam reagir. Mas agora o tempo é outro, aprendemos a pensar. Mas agora o tempo é outro, abaixa a opressão. Mas agora o tempo é outro, descobrimos nosso valor. Nossa pele é belíssima. Nossos cabelos são lindos. Nossos dentes são resistentes. Temos o dom da alegria. Também somos inteligentes. Mas agora o tempo é outro, queremos compensação. Essa história de igualdade impede nossa libertação. Mas agora o tempo é outro, queremos juntos caminhar. Negros, índios, mulheres, pobres, gays, somos todos cidadãos, precisamos nos irmanar. Bom, eu vou falar agora as questões. Já está já pertinho do fim. É o seguinte. Vamos falar sobre religião e preconceito. Me parece que todas as religiões têm um Deus. Na Grécia era deuses, mas atualmente tem um Deus, né? E o Deus de todas as religiões é todo-poderoso. Me parece que em todas as religiões, desobedecer a Deus, fazer descaso de Deus é pecado. Estou certa? Estou certa, né? Então, veja bem, sendo Deus, é um raciocínio matemático que eu vou fazer aqui. Sendo Deus todo-poderoso, Ele poderia fazer o mundo, fazer as pessoas da maneira que lhe aprovesse. Não é isso? Ele é todo-poderoso. Ele poderia fazer as pessoas todas da mesma altura, todas com a mesma voz, todas com a mesma cor,
todas com a mesma orientação sexual. Entretanto, e aí eu acho que eu sou também a imagem e semelhança de Deus, ele achou muito mais interessante optar pela diversidade. E ele fez cada um de uma altura, cada um com uma impressão digital, não tem duas pessoas com a mesma impressão digital, cada um com uma cor, com uma forma de boca, etc, etc. Então daí eu concluo o seguinte: se um de nós discrimina o outro por qualquer motivo, aliás, não é por qualquer motivo, se eu discrimino outra pessoa porque é diferente de mim, porque não está dentro do meu padrão, eu estou fazendo descaso com a obra divina, seja em que religião for. Deus preferiu a diversidade, e eu, usando em vão o nome de Deus, e a própria igreja católica e tantas outras igrejas evangélicas, ensina aos seus fiéis a discriminar gays, por exemplo, que quando Marta Suplicy entrou com o projeto de legalizar uniões homoafetivas, a igreja católica, o Papa, lançou um manifesto extremamente contrário, e deputados federais, representantes dessa igreja e das outras evangélicas, diziam até que se o Congresso aprovasse aquele projeto de Marta, que iria desabar sobre o Brasil uma grande perversidade, uma grande tempestade, que o povo seria dizimado. Então, se discriminar é afrontar a opção de Deus, para mim, fica definitivamente provado que todo preconceito é pecado. Eles se amam de qualquer maneira, Vera. Eles se amam é pra vida inteira, Vera. Qualquer maneira de amor vale o canto, qualquer maneira me vale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor valerá. Agora eu estou mais à vontade, com minha roupinha mais gostosa, né? Não consigo ser totalmente obediente, viu, seu diretor? Eu nunca consegui seguir a ética, as regras de etiqueta que me foram impostas. No início eu falei, não, eu não tenho educação doméstica, porque eu saí de casa aos 8 anos e fui trabalhar fora com meu pai, que é um homem muito simples. Mas depois eu vi, não é isso não. Após refletir muito e sem encontrar nenhuma ajuda dos livros, tem um monte de livros sobre ética e filosofia, não me deram nenhuma luz. O que eu descobri foi o seguinte: essa ética que tentavam me impor é uma ética que só privilegia as classes dominantes. Teve até uma professora que eu mandei o texto para fazer uma leitura, ela ligou para mim, ela estava depressiva há meses, e ela disse: Joaquim, eu me levantei do leito da depressão, que eu te adoro, e a minha preocupação é com o dia D. Como estará a sua imagem na segunda-feira? Como vão lhe receber na sua faculdade? Como é que o povo da UFBA vai olhar você? Como é que você abre a sua vida assim? Você pode, Joaquina, se submeter lá ao ridículo. Eu disse a ela: não, isso aí é impossível, porque o ridículo só existe nas suas cabeças. Na minha cabeça, nada é ridículo. Aliás, quando eu cantei na minha despedida do Conselho Universitário, você estava lá, 2 professores da Química, muito gentilmente, me chamaram para almoçar. Disse: aqui não é verdade, você cantou no conselho? Eu falei: cantei. Você não tem medo assim de se submeter ao ridículo? Não, eu disse: não, porque o ridículo está nas suas cabeças. Eu agradeço a preocupação comigo, mas na minha cabeça eu não tenho preconceito, não há espaço para ridículo.
Nenhuma cena é ridícula, a meu ver, não é? Então, essa ética perversa penetra e se infiltra no tecido social sob as mais diversas formas. Os ensinamentos dos pais, das escolas, a mídia, a literatura, a máquina estatal, todos eles querem padronizar o nosso comportamento de uma forma tal que cada um de nós contribua para manter o status quo. É pena que aqui, rapidamente, eu não posso. Quem se interessar, me procure. Peça até o meu e-mail, porque eu gostaria muito de desenvolver esse tema. Todos os pruridos dessa classe média, média alta, etc. Joaquina não pode isso, Joaquina está feio fazer aquilo. Joaquina, olha lá. Joaquina, você tem que se apresentar melhor. E olha a sua roupa. Tudo isso. Pintura. Tem que ser pintado, vê? Meu preconceito. Tinha um preconceito que eu não gosto de pintar. Na hora que você se pinta, você está criando mercado, comprando as coisas do capitalismo, está dando maior renda ao capitalismo. Na hora que você se pinta, você vai achar que se não pintar é inferior. Prevalece o marido. E aí você fica submissa. Significa que tudo contribui para manter tudo como está. Gay é o diabo, vamos matar os gays. Porque na hora que uma família gay, quando duas pessoas do mesmo sexo se casam, eles são muito mais livres. Não tem aquela coisa de falar assim: ô Joaquina, você é militante ao usar isso aí, porque você não tem filhos. Se você tivesse, você seria mais medrosa que nem eu, mas comedida. Eu digo, eu não tenho filhos, mas eu sustento família. Então essa resposta aí está furada. Ou seja, não sei se por ingenuidade ou porque se vendem, o que eu sei é que os professores e intelectuais defendem a ética burguesa, mas defendem muito na hora que prega e diz aos seus alunos: olha, meus queridos, a ciência é politicamente neutra. Uma ciência que não é politicamente neutra é uma ciência sem valor. Cluster? Vamos raciocinar aqui em conjunto. Eu vou até ler, para que vocês acompanhem bem devagarzinho. Todo professor que prega neutralidade é um professor que politicamente cruza os braços, se cala diante da política. Quem tem essa atitude estática, se eu cruzo os braços, obviamente eu não estou sendo neutro, eu estou contribuindo para a manutenção da situação vigente. Ou seja, é mentira quando um professor falar para vocês que a ciência tem que ser neutra. É mentira, não existe neutralidade. O que cruza os braços está contribuindo para que as coisas continuem como estão. Portanto, eles estão ao lado da burguesia. E essa burguesia é a mãe de todos os preconceitos. Não há um preconceito, e ainda vou fazer um livro sobre isso, que não resulta, que não contribui para o interesse do sistema capitalista selvagem. É esse sistema que impede a humanização da sociedade. É esse sistema, são esses preconceitos que alimentam o egoísmo e as individualidades e a concorrência desleal entre dois irmãos. A meu ver, só se consegue libertar cada um de nós e, portanto, a sociedade dessa ética perversa burguesa, se você implantar um novo sistema educacional. Sistema esse, escolas essas, universidades essas, que tem que ter várias preocupações que as de hoje não tem. Vou citar algumas. O sistema educacional tem que se preocupar com o despertamento da consciência crítica e da solidariedade dos alunos. Tem que estimular o respeito mútuo, cultuar o respeito mútuo.
tem que tentar buscar a igualdade material entre as pessoas, porque essa igualdade formal que a burguesia adora, todos são iguais perante a lei, porque se a gente trata todos iguais perante a lei, eles ficarão numa boa, mas os de baixo, que precisam de um tratamento diferenciado, precisam de uma política afirmativa, do contrário não subirão nunca, serão prejudicados. Então, todos são iguais perante a lei, origina-se da ética burguesa. Tem que trabalhar a questão da preservação do meio ambiente, isso infelizmente as pessoas estão entendendo. E tem, sobretudo, que combater todos os preconceitos. Eu ouço casos e casos de professores que vê alunos cometendo preconceitos contra outros e ficam calados. Não pode. Um professor vê um preconceito nas nossas aulas. O professor até ajuda, né? Quando fala um negócio de homossexualidade, tanto ri professor quanto o aluno. Vejo um professor, aliás, via professor de direito de trabalho, a única, fazer um alerta de que aquilo não era válido. Mas a maioria ri também. Portanto, gente, não existe uma única ética. Quando um dirigente público fala assim, eu fiz isso em nome da ética, se você está prejudicado, pergunte a ele, qual ética, doutor? Porque tem várias éticas, o senhor está falando ética como se fosse uma ética única. O senhor está usando aí qual ética? E eu dou uma dica. Todo ato público que serve para manter o status quo é da ética burguesa. Todo ato público que concorre para desmantelar esse status quo, porque está privilegiando quem está lá embaixo, está dando oportunidade para a pobreza, esse ato público está de acordo com a ética que eu chamo ética do oprimido. Viva as ações afirmativas, viva as cotas para pobres nas universidades. Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisa mais temer, não precisa da solidão. Todo dia é dia de viver. Olha, gente, eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu vou dar um telefonema para Lula. Se eles quiserem, pode escutar. Não quiserem, tampa os ouvidos. Alô, alô? Alô? Eu estou querendo falar com o presidente Lula. Não pode? Meu filho, diga a ele que eu sou uma cidadã brasileira. E nenhum dirigente pode negar atender um telefonema de uma cidadã brasileira que paga impostos. Ah, Lula, ainda bem que você atendeu o meu apelo, meu querido, porque eu venho tentando um encontro com você há 2 anos, pedindo a um deputado, a outro, a um senador, e eles falam assim, mas Joaquina, nem nós conseguimos marcar uma audiência com Lula e você quer? E eu tenho vontade, Lula, de me encontrar com você, porque eu sinto afinidade muito grande. Você foi pau de arara, eu fui. Você não tem vergonha na cara, eu também não. Você tem coragem de falar assim, liguei para Bush, mandei dar um jeito naquela porcaria de crise que está respingando no meu governo. Só eu e você no Brasil temos coragem de dizer esse tipo de coisa. Eu tenho um bocado de projetos para levar para você, super importante para a pobreza, mas não me deixam. Eu estou ligando para você marcar uma audiência comigo. Ah, daqui a 3 anos? Não, eu só queria se fosse logo. Tchau. Bom, hoje estou completando 60 anos, 6 décadas. Não tenho nenhum motivo para comemorações, para alegria. Afinal,
Eu, que já era vítima de 10 preconceitos, vou ganhar de presente mais um. O preconceito contra idoso nesse país é imenso. Valdir Pires tinha voltado da Europa, tinha assim uns 50 anos, eu acho, né? Foi dar uma palestra de um bocado de estudante, quando eu olho os estudantes do meu lado, disse, nessa palestra só tem velharia. É gente de 50, 55 anos, sabe? Portanto, Irema, mostre aí. Velhice desamparada. Ontem, eu filmei uma velhinha, deitada em uma calçada sob uma neblina bem fria. Fiquei do Brasil envergonhada. Ontem, eu vi um velhinho à espera no ponto de ônibus. Veio um malandro e furtou seu dinheiro. Não vi ninguém fazer nada. Ontem, em um hospital, uma idosa não encontrou vaga. Contorcia-se de dor. Senti pena. Fiquei indignada. Ontem eu vi um idoso pedindo esmola na rua. Passou o prefeito, passou o governador, passou o presidente, passaram os guarda-costas, todos surdos e mudos. Pareciam estar anestesiados. Estou quase terminando esse espetáculo, mas não poderia deixá-lo se acabar sem fazer homenagem às minhas raízes. Meus pais eram pobres. Todos os irmãos se retiraram para o sul da Bahia para desmatar, ganhar dinheiro. Mas meus pais adoravam seus conterrâneos, adoravam viver em nossa terra e ficaram. Não nos deram luxo nem riqueza, mas deles herdamos coisas muito mais valiosas. Vou falar no meu caso pessoal. São tantas as heranças que não dá nem para memorizar. Tem que recordar, escrever no papel para depois ler. De minha mãe catingueira retada, herdei a curiosidade, o amor pelo conhecimento, a inteligência lógico-matemática, a determinação, a solidariedade e a paixão pela política. De meu pai, coração generoso, homem simples, ela teve um mês de escola, ele 6. Dele eu herdei bondade, simplicidade, coragem, honradez, capacidade para o perdão e total aversão para com os preconceitos. Ambos me ensinaram a combater o consumismo e a ver que a gente não precisa de muito dinheiro para ser feliz. Considero-me doutora em economia e administração. O meu doutorado foi feito em uma universidade que só tinha 2 professores, meu pai e minha mãe. Se você quer brigar e acha que com isso estou importando, se enganou minha mãe, pode vir quente que eu estou lhe amando. Mas se você quer brigar e acha que com isso estou importando, se enganou minha mãe, pode vir quente que eu estou lhe amando. Bom, mas nas minhas raízes tem uma outra pessoa que se chamava, que se casou, não sei o nome atual, Selene Filgueiras, recém-formada, 17, 18 anos, filha de uma tradicional família conquistense. Lá vai a mocinha ensinar em Tremedal.
E eu estava no primeiro ano, estudei com ela. Como qualquer professor, de segunda a sexta, aulas. Era assim, primeira série, segunda, terceira, tudo junto, sabe? Cada uma na mesa lá, como vocês viram ali no depoimento dela. No sábado, prática de esportes. Domingo, contar histórias bíblicas, usava um fonelógrafo. Nessa época não existia nada, nenhum meio de informação intermedial, e eu, filha de uma mulher super curiosa. Quando eu chegava, assim, virava uma esquina e via minha casa, minha mãe já estava sentada na calçada, ansiosíssima, me esperando para recontar a ela as histórias que Selene tinha me contado. Nunca mais tive uma professora com tamanha qualidade. Houve uma irmã dela, que eu considero a segunda mais importante na minha vida, que ensinou-me português na Escola Normal de Conquista. Severa, excelente professora, mas deixava um pouco a desejar na questão das afetividades. Um dia nós preparamos um aniversário dela, aquele dinheirinho pouco, refrigerante. Quando ela chegou, a gente ia começar a palma, disse, por favor, sentem-se, vamos começar a aula. Quer dizer, ela tem essa falha, né? Mas com ela eu aprendi o português que eu uso hoje. Pois é, as minhas... Tenha um pouco de paciência, né? Eu vou ler uma poesia minha para homenagear minha terra natal, meu pai, minha mãe, minhas raízes. Mas eu quero que tenham paciência e fazer meus agradecimentos. Agradeço a todos que ajudaram nos meus estudos, especialmente José, Marinha, Amelinha Barreto, Arlindo Martins de Souza, Chico, Messias. Chico uma vez me deu uma dinheirama e estava ganhando bem. Messias que se sacrificou lá, né, para cuidar de minha mãe. Minha família aqui em Salvador, Angélica, Gabi, Thay, toda a minha família maravilhosa. Agradeço aos estagiários e colaboradores e patrocinadores. Lá não se trai um amigo, nem mesmo por muito
terra de carícias que não encontro em outro lugar. Lá tem mandacarus e uranas onde as virtudes vêm cantar. Lá tem serestas bonitas com oferendas do amor. Minha terra é minha raiz, sou de Tremedal, Senhor.
Pode mandar a bateria.